Por que não antes dela ser aprovada, dela ser publicada, etc., e o valor dela é efetivo na sociedade, por que não entra o organismo correto para ter correções e não haver uma forma assim de desajustes nos direitos? Isso gostaria que você comentasse. Se eu bem entendi, o que o órgão de consultoria jurídica do poder público pode fazer para evitar que uma lei venha evada com esse tipo de nulidade, né? O que se observa nesses casos é o seguinte: é editada uma legislação casuística, né? São editadas leis temporárias são possíveis no nosso direito brasileiro à luz lá da Lei de Introdução ao Código Civil. Só que o fato de serem leis temporárias não quer dizer que sejam leis que venham a excepcionar o ordenamento constitucional, né? A temporariedade não atribui a essa legislação o caráter de estado de exceção. E essas leis são editadas, infelizmente, deixando o que eu tentei procurar demonstrar, principalmente na transparência. Leis específicas são editadas sem a observância das outras leis em conjunto que se encontram em vigor. Então, se criam leis de subvenção para determinadas entidades, atende-se formalmente lá a lei de responsabilidade fiscal, mas não se observa que existem outras leis que regulam essa matéria. No caso da subvenção, eu não posso dar uma subvenção a uma entidade que organize um evento, não apenas um evento desportivo, né? Um evento carnavalesco, né? Com violação lá ao artigo 16 da 4.320. Então, o que eu penso é que o advogado da cidade, o advogado do Estado, somos colegas, eu sofro desse mesmo problema lá, nós observarmos a legislação que circunda essa situação, porque às vezes nós só observamos a lei em si, o projeto de lei em si que é editado, que é apresentado para avaliação. Mas a gente se esquece de observar que existem outras leis ao redor e que vão conflitar com esse diploma normativo. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Aqui tem uma pergunta. Doutor Martim, boa tarde. Uma pergunta. Na norma, no início da palestra, há aí normas, leis que ferem diretamente a nossa Constituição. Essas normas, essas leis não sofrem imediata ou excessivas ações de inconstitucionalidade? Como é que funciona essa relação com a própria Constituição Federal? Eu acho que há esse aqui é o negócio. Nesse tipo de evento, as pessoas parecem que ficam tão interessadas em realizar esses eventos que acabam esquecendo, e a minha palestra foi exatamente para isso, acabam esquecendo dessas inconstitucionalidades. Eu até agora não tenho conhecimento de algum tipo de ação direta de inconstitucionalidade, mas os senhores estão aqui talvez tendo um primeiro contato, é a primeira vez que eu estou falando sobre essa lei do ato olímpico. Como eu falei, é uma lei de outubro de 2009, é uma lei que tem pouco mais de um mês, né, em vigor. Penso que talvez algum partido de oposição irá mover algum tipo de ação, porque fundamentos jurídicos constitucionais não faltam, né? E principalmente em questões incidenter tanto. E não apenas a inconstitucionalidade formal, mas venhamos e convenhamos. Os senhores acham que o comitê organizador de uma competição dessa precisa de recurso público para atender suas necessidades operacionais? Como diria o nosso falecido Bussunda, fala sério. No momento em que os governantes do Brasil se curvam diante das exigências dos comitês internacionais, não são os grandes culpados por nossos direitos sejam violados? Eu acho que é isso.
Sim, eu penso que sim. E principalmente os membros do Poder Executivo, porque como é que funciona isso? Você tem que apresentar um caderno de encargos. Né? O caderno de encargos são as denominadas garantias. Não? Você tem que ter garantia disso, garantia daquilo. O que são as garantias? As garantias são simplesmente atos unilaterais de declaração de vontade do chefe do Executivo. Que garantia é essa? Num Estado democrático de direito, em que o que vale é aquilo, principalmente no direito público, é o princípio da legalidade, todas essas garantias deveriam estar acompanhadas de leis do ponto de vista formal. O que temos são declarações unilaterais de vontade e que, se formos ver a ferro e fogo, não tem validade jurídica de grande relevância. Né? E aí sim, nós podemos pensar lá na lei de responsabilidade, né, do poder do agente político. Né? O que fazer para modificar esses cadernos de encargos das federações internacionais? Quando o Brasil se candidatou automaticamente ao aceitar essas regras, Copa do Mundo 2014. Bom, o que fazer para modificar? Isso aqui é uma questão interessante que envolve o direito internacional, que foi assim que acabou o regime do passe no futebol. Houve um jogador, eu vou dar um exemplo e eu vou chegar ao que eu estou querendo dizer. Houve um jogador que ficou impedido de se transferir de um clube da França de um clube da Bélgica para um clube da França, porque o clube da França se recusou a pagar o passe. Esse jogador se chamava Bosman e ele resolveu ajuizar uma ação contra a UEFA, que é a organização de futebol da Europa. E a questão bate às portas do Tribunal de Justiça da União Europeia, que acaba por anular o regime do passe, já que violava o Tratado de Roma, que assegurava e assegura a livre circulação de trabalhadores europeus para atender a propostas de emprego no velho continente. Então, jogadores europeus não têm mais essa restrição de atender a propostas de emprego na Europa. Mas por que essa regra da UEFA foi derrubada? Só porque um tribunal superior, não um tribunal de um Estado, mas um tribunal de um continente, o Tribunal da União Europeia, fez valer uma regra de um tratado, e a UEFA, que é uma associação privada, muito embora tenha muita força na Europa, mas é uma associação privada, tem seus atos constitutivos registrados em cartório, não é? Como qualquer outro tipo de associação privada. Mas, exatamente por esse caráter universal dessas normas que elas expedem, acaba extrapolando as fronteiras de vários estados. Então, a grande saída é nós fazermos tratados internacionais que restringam o poder dessas entidades. E aí sim, os estados reunidos ultimarão por reduzir sobremaneira o poder dessas entidades. Espero ter respondido. As perguntas estão boas, hein? A normatização das relações jurídicas por entidades desportivas. A normatização das relações jurídicas por entidades desportivas tem maior legitimidade se o legislador proceder a essa delegação de forma expressa e ampla? A pergunta é excelente, Paulo Vitor. Depois eu vou ler a sua segunda. O nosso direito, e aqui nos remete a um livro clássico que eu recomendo a todos a leitura, que é a Teoria do Ordenamento Jurídico de Norberto Bobbio. E ele trata muito bem sobre a relação entre ordenamentos, porque já foi o tempo em que o Estado era o único feitor do direito, né? Esse dogma monopolista do Estado ruiu exatamente pelo positivismo jurídico. Se considerava que o Estado... qual é o dogma do positivismo jurídico? É a completude.
O legislador é capaz de regular tudo aquilo que se apresente no contexto social. Só que exatamente esse dogma do positivismo é que representou a queda do mesmo positivismo, já que o Estado é absolutamente incapaz de regular todas as situações em sociedade. A internet está aí para isso, né? Há uma absoluta ausência de regulamentação estatal. Então, outras instituições surgiram em sociedade regulando determinadas questões. E o Estado acaba se valendo dessas instituições, delegando determinados assuntos ou reconhecendo nessas instituições efeitos jurídicos. Um exemplo clássico e paradigmático nós temos no casamento religioso com efeitos civis. Quer dizer, se atribui um poder à Igreja Católica com a concessão de efeitos na esfera jurídica. E no caso aqui do esporte, nós temos logo lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9.615, que é a chamada Lei Pelé, diz que as regras, o desporto formal, que é esse desporto organizado, essas regras serão editadas pelas federações internacionais e aceitas pelas federações nacionais do desporto. Ou seja, já há, Paulo Vitor, um cheque quase que em branco para essas entidades regularem. Mas só que aí cabe a nós, intérpretes do direito, estabelecer alguns limites a esse cheque, eventualmente em branco. Elas podem regular, mas não podem regular tudo, né? Trouxemos aqui vários exemplos. Não é pelo fato de elas poderem regular o esporte que elas podem aplicar punições sumariamente às pessoas, né? Que pessoas podem ficar excluídas, impedidas de realizarem a sua profissão por conta dessas entidades, né? E eu até digo isso no livro, essas normas internacionais têm que encontrar uma barreira lá no artigo 17 da Lei de Introdução. Quer dizer, elas terão validade no território nacional, e isso vai se aplicar não apenas para o movimento desportivo, mas para as outras instituições privadas, se respeitarem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. A segunda, uma ampla constitucionalização das relações privadas vai até que ponto sem violar o direito geral de liberdade ou autonomia privada? Deixa eu tentar entender aqui. Uma ampla constitucionalização das relações privadas vai até que ponto sem violar o direito geral de liberdade ou autonomia privada? Entendi a pergunta. Quer dizer, na medida em que você desloca o eixo do direito privado para a Constituição, e que você impõe esses requisitos na Constituição nas relações privadas, você poderia, em tese, violar o direito de liberdade ou autonomia privada. A rigor, esse fenômeno da constitucionalização das relações privadas ou do direito civil, ele se dá exatamente para proteger o hipossuficiente, né? E o exemplo clássico que nós temos é na legislação do trabalho. Então, a legislação do trabalho surge porque essa pseudo-liberdade e autonomia privada das pessoas era absolutamente uma falácia por ocasião da Revolução Industrial. Crianças eram colocadas em fábricas para trabalharem 16 horas por dia para ganharem uma mixaria. E isso era legitimado pelo Estado, pelo direito à época, porque havia uma autonomia privada. As pessoas se vinculavam, entre aspas, voluntariamente a isso. Só que isso poderia se dar do ponto de vista formal, mas não do ponto de vista material. Então o direito do trabalho surge para limitar a autonomia, entre aspas, da vontade e estabelecer restrições. Então o direito do trabalho já é o primeiro momento. E o direito civil vem nessa mesma esteira, né? Nas relações locatícias, nas relações comerciais. Então,
a constitucionalização das relações privadas, ela deve ir até o momento em que garanta, em que preserve aquele que estiver em debilidade nessa relação. Então, a constitucionalização do direito civil e das relações privadas, ela é para colocar em pé de igualdade pessoas que são diferentes do ponto de vista das circunstâncias. Nossa, tem um aqui que fez um tratado. Tem um aqui que fez um tratado aqui de... É por isso que você falou que é a última. Né? Em se tratando de evento, como a Copa do Mundo, no qual a União já se comprometeu em realizá-lo, qual o espaço que resta aos demais entes, estados e municípios para contestar as imposições consideradas ilegais ou inconstitucionais? Bom, a via é a via institucional, quer dizer, a via das ações diretas de inconstitucionalidade, a via do Poder Judiciário para questionar esse tipo de cláusula, porque, como dissemos, esses contratos, eles elegem a lei estrangeira como a responsável para regular o ajuste, o que é inconstitucional, a meu sentir, e foi o que mais ou menos lá o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro decidiu na cláusula da lei estrangeira que se deu no caso do Museu Guggenheim, que o prefeito César Maia queria criar no Rio de Janeiro. O Museu Guggenheim acabou não tendo êxito, e essa cláusula foi declarada inconstitucional pelo tribunal. Então, eu não vejo outra alternativa que não a via institucional. Essa lei estrangeira pode ser aplicada lá na relação do país para fora, mas aqui dentro vai valer o direito interno. E o direito interno vai estabelecer os mecanismos de busca judicial para a correção dessas ilegalidades. Quando se faz um contrato de patrocínio, o patrocinador busca promover sua marca, associada a valores positivos do esporte, espírito de equipe, disciplina, solidariedade, etc. A imagem da empresa fica associada à do atleta, mas a sociedade tem, de fato, uma série de preconceitos. Assim, como evitar que os preconceitos sociais contra a conduta supostamente socialmente indevida do atleta manchem a marca da empresa? Então, como evitar que os preconceitos sociais contra a conduta supostamente socialmente indevida manchem a imagem da marca da empresa? Bom, aqui é uma pergunta, acho que mais metajurídica, né? Eu acho que se evitam os preconceitos sociais através daquilo que eu falei no final da exposição, quer dizer, ame o próximo com a ti mesmo, né? Reconheça as diferenças no próximo, respeite as diferenças do próximo, né? Talvez esse ensinamento lá que o grande mestre nos deu há 2000 anos e a gente insiste em não aplicar na prática é que renda esse tipo de situação, como essa situação absurda que envolveu aquela menina lá na faculdade, né? E que é incrível como isso aconteça no Brasil, que se diz que o Brasil é um país, né, que tolera as diferenças, as divergências, e realmente toleramos muitas, né? Lá no Rio de Janeiro nós temos judeus e palestinos trabalhando juntos lá na famosa no Saara, né? Saara, que é o maior shopping aberto do Brasil, e judeus e palestinos convivem, mas só que ainda temos esses preconceitos. Como evitar que a conduta do atleta prejudique a imagem da empresa, com prejuízos econômicos, inclusive, sem ferir as liberdades individuais do atleta de agir dentro da legalidade, como bem entender,
livre escolha sexual, participar de passeatas pró-maconha, etc. A palestra já até usou os exemplos que eu coloquei aqui. Então, como evitar que a conduta do atleta prejudique a imagem da empresa? Nós entendermos qual é a natureza jurídica desse contrato. Esse contrato é um contrato de caráter aleatório. Quer dizer, no patrocínio, o atleta tem uma certa imagem. Mas esse atleta pode, por exemplo, não ser bem-sucedido na sua empreitada. Ele pode perder uma competição. Ele pode ter um decréscimo na sua vida. Ele pode ter um comportamento que não seja aprovado, mas isso é da alha do negócio. Quer dizer, não é o patrocinador também está sujeito a certos riscos. Não dá para transferir todos os riscos da empreitada só para um lado. Você desequilibra a relação. Olha aí a constitucionalização das relações privadas. Olha o princípio da isonomia também a ser aplicado entre as partes contratantes. Então, o que não se pode... Se a gente for pensar de outra forma, nós vamos permitir que a empresa rescinda o contrato de patrocínio, que foi o caso do que aconteceu com aquele jogador de futebol, a seu mero arbítrio. Não é? Ela vai acabar tendo um poder superior ao poder do próprio Estado, que vai influir e vai fazer pré-julgamentos sobre a conduta alheia. O que, a meu sentir, é absolutamente impossível do ponto de vista, não apenas do ponto de vista constitucional, mas do ponto de vista do bom senso, do senso comum. Não é? Tem mais? Não. Então, nós chegamos assim ao final da sessão das perguntas e eu gostaria, neste instante, de convidar a Procuradora do Estado e coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos da PGE, doutora Sueli Xavier, para fazer a entrega do certificado de participação do nosso palestrante, o mestre Martinho Neves Miranda. Então, aí está. A nossa doutora Sueli vai conversar um pouquinho com vocês.